Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 10, uma edição do Vasco Maldonado Correia. Um homem suspeito de ter conduzido o carro contra a multidão esta noite em Berlim tem ligações a grupos islâmicos. As autoridades estão esta manhã, Vasco, à procura do alegado atacante que está neste momento em fuga. Em causa um ataque que aconteceu num evento LGBT. Até ao momento há registro de um morto e 16 feridos. 11 pessoas estão em estado grave. A polícia alemã emitiu esta manhã um mandato de captura, alerta a população que o homem é perigoso, pode estar armado. O suspeito tem 21 anos, é conhecido da polícia alemã por ter ligações com grupos islâmicos de Berlim. O evento que decorria junto ao portão de Brandemburgo foi cancelado pouco depois do ataque. As pessoas que participavam nesta marcha foram aconselhadas a regressarem a casa. O chanceler alemão descreve esta tragédia como um ato horrível. Friedrich Merz garante que o caso vai ser investigado e que o alegado autor do ataque vai ser devidamente punido pela justiça alemã. Entretanto, os incêndios no sul da Europa continuam preocupantes. Mais de 300 mil pessoas foram obrigadas a fugir de casa ou dos destinos turísticos onde estão neste momento por causa dos incêndios florestais que estão a assolar tanto Espanha como a França. Em França, por exemplo, os fogos estão a obrigar a essa deslocação de pessoas sem precedentes. As autoridades falam numa das maiores operações de evacuação em tempos de paz, já realizadas em território francês. No sudeste do país são mais de 200 mil as pessoas que tiveram de sair e procurar abrigo por causa dos incêndios. A autarquia de Bordeaux admite que pode ser necessário evacuar a cidade nas próximas horas. Um porta-voz do executivo camarário diz à Sky News que todos os cenários estão neste momento em cima da mesa. Em Espanha, o número de pessoas deslocadas já ultrapassa as 100 mil. A situação mais preocupante continua a estar na Comunidade de Madrid e também na província de Ávila. Ontem uma pessoa morreu por causa de um fogo que deflagrou, mas na região de Valência. E perante este cenário que se vive em Espanha, a Proteção Civil Portuguesa anunciou ontem o envio de ajuda operacional. Uma força conjunta para combater os fogos, composta por 128 operacionais. O Ministro da Administração Interna, Luís Neves, enaltece a ação, prevê que o dispositivo enviado para a Espanha possa vir a aumentar. Este dispositivo pode ser reforçado, portanto nós estamos em estreita articulação para perceber se de facto, perante a enorme tragédia, catástrofe mesmo, que se passa em Espanha e em França, se for necessário. Nós na segunda-feira vamos ter ali um dia ou outro complicado, mas estamos a organizar-nos no sentido de termos estes meios não só para nós, mas também para respondermos como no passado respondem quando é para nós. Luís Neves, em declarações aos jornalistas ontem em Lagos, falou também sobre a situação de perigo de incêndio em Portugal. Deve vir a aumentar nos próximos dias por causa do aumento das temperaturas na próxima semana. Hoje são 13 os concelhos em Portugal continental em perigo máximo de incêndio, no interior norte, centro e também no distrito de Faro, isto de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E Vasco, o Ministro da Administração Interna, voltou ontem também a falar sobre as polémicas em que se tem visto envolvido nas últimas semanas. E Luís Neves continua a dizer que vai prestar todos os esclarecimentos, mas no tempo devido. Eu já o disse relativamente a este tema, que estou absolutamente tranquilo e ponto por ponto explicarei no tempo próprio. Quando será? Se eu soubesse já estou a Compreendo que esse silêncio é prejudicial para a sua imagem e para a própria credibilidade. Eu só vou dizer o seguinte: em qualquer fórum responderei a tudo e quanto antes terei uma conversa convosco relativamente a todos os pontos que estão em cima da mesa. O Ministro da Administração Interna reforça que está absolutamente tranquilo face às polémicas em que tem estado envolvido, nomeadamente do outro lado, que foi parar à empresa do amigo empreiteiro João Carvalho, quando Luís Neves era ainda diretor nacional da Polícia Judiciária. O Ministro recusa que a imagem da PJ esteja a ser manchada. E quem não concorda é a Presidente da Iniciativa Liberal. Mariana Leitão diz que o Ministro da Administração Interna está a contaminar
a imagem da PJ e também a desgastar o resto do governo. O Sr. Ministro disse que estava muito tranquilo e que ia prestar os esclarecimentos quando bem entendesse. Eu acho que o Sr. Ministro ainda não percebeu que os portugueses não estão nada tranquilos com esta situação. E, portanto, cada dia que passa em que se mantém em silêncio é mais um dia em que está a desgastar o governo, está a desgastar-se a ele próprio, mas está também a pôr em causa outras instituições, nomeadamente a Polícia Judiciária. E por isso, como já tivemos a oportunidade de dizer e de fazer, queremos uma comissão permanente o mais depressa possível para que o Sr. Ministro possa vir ao Parlamento prestar os esclarecimentos. Isto não é no tempo que ele entende que é necessário, é no tempo mais rapidamente possível para garantir que esta situação não continue a contaminar o Governo, a Polícia Judiciária, o próprio Ministro. Exigências de Mariana Leitão, Presidente da Iniciativa Liberal, considera que o silêncio do Ministro está a ter consequências nocivas para o Governo e para a Polícia Judiciária, pede por isso esclarecimentos. O mesmo fez ontem também o Secretário-Geral do PS, José Luís Carneiro, espera que Luís Neves revele tudo na próxima semana. O PS que fez já saber que não vai acompanhar a Comissão Parlamentar de Inquérito pedida pelo Chega. Vamos ao desporto. O Futebol Clube do Porto e Sporting apresentaram-se ontem aos sócios e aos adeptos e com vitórias, Vasco. Começamos pelos Dragões. Venceram o Aston Villa por 2-1 no estádio do Dragão. William Gomes e PP marcaram os golos do Futebol Clube do Porto. Foi o último jogo de preparação antes da Supertaça, onde o campeão nacional vai enfrentar o vencedor da Taça de Portugal, o Torriense. O treinador portista, Francesco Farioli, gostou do que viu na apresentação da equipa. É um bom teste contra um adversário muito forte. É bom ver como abordámos o jogo, tivemos um início muito forte. É também bom ver que pela primeira vez conseguimos dar mais ritmo aos jogadores durante 70 minutos. Acho que este é o impulso certo para nos prepararmos para a nova época, começando, claro, pelo jogo do próximo fim de semana contra o Torriense. É já um jogo em que está um troféu em jogo, por isso temos que estar na nossa melhor forma para tentar conquistá-lo. Técnico portista Francesco Farioli em entrevista à Sport TV na zona de entrevistas rápidas. Já o Sporting venceu o Mónaco por 2-0 no estádio José de Alvalade. Em mais uma edição do troféu 5 violinos, os Leões venceram com golos do avançado Rafael Nel e do inglês Jesse Derry, jogador que está emprestado pelo Chelsea. O jogo fica marcado por aquilo que parece ter sido a despedida de Pedro Gonçalves de Alvalade, que está a ser associado a uma transferência para a Arábia Saudita. O treinador do Sporting, Rui Borges, não prestou declarações no final, mas os Leões ainda vão defrontar o Nottingham Forest na sexta-feira. Esse será o último amigável antes da primeira jornada do campeonato frente ao Estrela da Amadora na Reboleira. Temas que vamos também dar destaque no E o Campeão é para ouvir depois das 11h30. Para já, 10h07, Vasco, que outras notícias estão em destaque a esta hora? O Governo anunciou ontem um apoio financeiro de 500 mil euros para as rádios afetadas pela tempestade Christine, o que pode ler-se num comunicado publicado ontem à noite. As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 26 de agosto. O Governo esclarece que esta linha de apoio surge no âmbito do PTRR, o Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência anunciado pelo Executivo. Os técnicos de emergência pré-hospitalar fizeram no ano passado mais de 360 mil horas extra, uma informação avançada esta manhã pelo Jornal Público. Em 2025, ou seja, no ano passado, mais de um quarto do trabalho dos técnicos do INEM foi feito em horas extra. Ao contrário do que aconteceu nos últimos dias, os Estados Unidos não atacaram o Irão. A madrugada voltou a não trazer registro de bombardeamentos no Médio Oriente entre os dois países. As ameaças, no entanto, continuam. Donald Trump diz que os norte-americanos tudo farão para que o Irão não tenha uma arma nuclear. Flávio Bolsonaro apresentou ontem oficialmente a candidatura à presidência do Brasil e promete honrar o legado do pai. O pai está preso por tentativa de golpe de Estado. A cerimónia oficial da apresentação de candidatura de Flávio Bolsonaro contou com a presença do atual presidente argentino Javier Milei. Jornal das 10 com Vasco Maldonado Correia.